Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos para gravarmos essa lição. A lição de hoje que nós vamos gravar, lição de número 11, que tem por título Culto da Igreja Cristã. E nós vamos falar sobre alguns pontos importantes nessa lição. O que é o culto cristão? Qual a importância dos louvores neste culto? Qual a importância da palavra? Qual a importância do Espírito Santo dentro desse culto? Então, nós convidamos você para estar conosco. Nós vamos aprofundar esses assuntos dentro da nossa lição de hoje. Paz do Senhor, sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar os seus comentários e acessar lá para poder ver outras playlists que nós temos lá no Adenge Online. Mas vamos lá, lição de número 11, o culto da Igreja Cristã. Textual: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Está lá em 1 Coríntios 14, 26. Olha que interessante. Ele diz que quando vos ajuntais, né, cada um de vós tem salmo, que na verdade salmo eram hinos cantados, tem doutrina, que é o estudo da palavra de Deus, né? Tem revelações, que são aquilo que o Senhor está trazendo para a igreja, tem línguas, pessoas falando em línguas, a interpretação de línguas, mas ele diz, tudo isso se faça para edificação. Então, na verdade, o que ele está dizendo é exatamente o que ocorre dentro de um culto cristão. Nossa verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, a palavra-chave hoje é culto. E nós vamos identificar aqui a natureza, a forma e o conteúdo desse trabalho tão maravilhoso. Então, nós vamos compreender aí o propósito do culto cristocêntrico. Quando nós falamos em cristocêntrico, nós estamos falando que Cristo é o centro. Nós vamos enfatizar aí a importância das escrituras, a importância da adoração e a importância aí entusiástica aí na liturgia pentecostal. Muito bem. A nossa introdução vai dizer assim, que o culto, ele é santo e deve ser solene. Então, a glorificação a Deus, a edificação da igreja, são os propósitos do verdadeiro culto cristão. Então, todo culto tem também um ritual, nós sabemos. Na nossa igreja, por exemplo, no Ministério Adenge, nós começamos com oração, depois da oração nós temos os louvores, depois dos louvores nós temos a leitura da palavra, depois nós temos testemunhos, aí nós temos a pregação e a oração final. Essa é a liturgia dos nossos cultos todos os dias. Então nós fazemos dessa forma. E no meio disso nós temos a manifestação, ou melhor, no meio de tudo isso, do início ao fim, nós temos a atuação do Espírito Santo na vida de cada um, ok? Então, nós vamos ver aqui dentro da nossa introdução que o culto ele é solene, é um momento muito especial. Quando a gente vai ver no significado de culto, nós vamos ver que é uma tributação, ele é voluntária de louvores e honra ao Criador. Então, culto, nós estamos ali, né? A liturgia em si, ela não constitui necessariamente, né? Porque algumas igrejas mudam a liturgia, né? Mas ela tem que ser acompanhada aí de uma questão espiritual, né? De um envolvimento muito grande, uma dedicação muito grande a Deus, né? E outra coisa importante é o propósito do verdadeiro culto cristão. Então, todo culto tem aí um ritual e um propósito. Então, nós vamos destacar dentro dessa lição aqui o papel da Bíblia e da adoração entusiástica. A nossa revista, a revista do Ensinador Cristão, da CPAD, vai dizer que o culto é a forma pela qual expressamos nossa gratidão, reverência e adoração ao Criador. Ao rendermos louvores a Deus, estamos reconhecendo a sua soberania, poder e autoridade. Olha que importante, né? Então, o que é aí a gente render tudo isso ao Senhor? Nosso primeiro tópico fala da natureza, né, do culto.
O culto como serviço, né? Então, na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço e uma vida entregue e consagrada a Deus. Cada membro que está ali na igreja estão realmente voltado para a adoração. Não dá para imaginar um cristão chegando na igreja, sentando, abrindo o seu celular, ficar ali nas redes sociais, do início do culto ao fim do culto. No final, alguém pergunta para ele: o que você fez de serviço a Deus? Ah, eu vim, sentei, usei o banco da igreja apenas para acessar as minhas redes sociais e fiquei conversando o tempo todo na rede social durante o culto todo. Esse crente, ele adorou? Esse crente, ele prestou um culto a Deus? Não. Apenas o corpo estava ali. Apenas o corpo. Então, quando nós falamos em adoração, é chegarmos na igreja, é dobrarmos o joelho, é orarmos ao Senhor, é entregarmos alguma coisa, um serviço, e durante o culto nós vamos dando glória a Deus, conversando com Deus, agradecendo a Ele, dando glória pelas palavras que vão vindo e falando ao nosso coração. É isto que é um culto de adoração a Deus. Diz lá o Deuteronômio, fala assim, olha, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, existe aqui toda uma reverência ao Senhor. Então, tem a ver aí com a atitude, né? E com a forma como se cultua, né? O culto expressa aí uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma aí, o ritual como essa adoração acontece. Então, o livro de Atos mostra aí a adoração no culto, do culto cristão, né? Então ele vai dizer assim lá em Atos capítulo 13, 2 e 3, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, olha só, a igreja estava cultuando, a igreja estava fazendo o seu trabalho e o Espírito Santo estava ali já separando pessoas para a obra missionária. Então, enquanto os cristãos cultuavam o Senhor, o Espírito Santo ali estava comissionando ali os primeiros missionários. Então, essa é a atuação. Todo culto nós temos a atuação clara do Espírito Santo presente ali. Nosso subtópico, nosso segundo subtópico diz assim: o culto deve ser solene. O que quer dizer a palavra solene, né? A palavra solene quer dizer que traz respeito, que é majestoso, né? Tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Então não se pode aí ser destituído do significado, né? De realizado de qualquer jeito. Ah, eu vou lá, faço de qualquer jeito. Não. Diz lá em Levíticos 10, 1 e 2, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um para o seu incensário, puseram nele fogo, puseram incenso sobre ele, trouxeram fogo estranho perante a paz do Senhor, o que lhes não ordenara, então saiu fogo de diante do e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, os filhos de Arão fizeram algo errado, totalmente errado, e Deus os matou. Então, é um perigo muito grande. Então, há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Temos a Bíblia, né, como parâmetro para o ordenamento do culto, e Paulo vai destacar lá em 1 Coríntios 14, 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o culto precisa ter decoro, decência e ordem, ok? O culto, ele é santo, sem dúvida nenhuma. É o terceiro tópico. Visto que Deus é santo, o culto deve ser também santo. Lá em Levítico diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, sereis santos como eu sou santo. Então, tudo que a gente pensar em culto, nós estamos falando também de santidade. Lá em 1 Pedro, em Isaías, assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Olha a importância. Lá em 1 Pedro 1,15 vai dizer assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Melhor, essa é Isaías. Lá em 1 Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou o santo. Então, nós vamos, nessas 4 passagens bíblicas aqui, 3 passagens bíblicas, nós estamos vendo Deus dizendo que ele é santo e é importante que aquele que compareça diante dele também esteja em santidade. Nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem praticava. Olha que interessante. Lá, Ezequiel: assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, circunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário.
Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim uma abominação. Também as festas de lua nova, o sábado, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Então Deus está dizendo que não suporta o pecado, não suporta as coisas erradas. E o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Então é importante que eu e você saibamos exatamente o que nós estamos oferecendo ao Senhor. O culto cristão também não deve ser profanado. Então está lá em 1 Coríntios, né? Nisso, porém, que vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Então o próprio Paulo está dizendo à igreja de Corinto que ele não louvava por essas atitudes. Então conduta aí e modo de viver são levados aí em conta no culto. É importante a gente levar isso em consideração, tá? Há uma essência aí no culto cristão, é um serviço, né, que se presta ao Senhor. Então, resumindo esse tópico, nós dizemos que sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Segundo tópico nosso, propósito do culto, glorificar a Deus. Então, o culto é uma celebração que se faz a Deus, pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Então, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. O salmista vai dizer assim. Salmo também diz no Salmo 123, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E que ele perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova a cada como a águia. Então o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Então Cristo, ele é o único centro, o único mediador entre Deus e os homens. Então, num culto, eu não posso estar glorificando homens, eu tenho que estar glorificando a Deus, tá? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se Deus é celebrado, né, glorificado, o culto, se Deus não é celebrado nem glorificado, o culto ele perdeu o seu real sentido. Se eu entrei, sentei e ali fiquei fazendo coisas que não tem nada a ver em cultuar, em celebrar, em glorificar ao Senhor, eu não estou cultuando a Deus de forma nenhuma. Quando não se cultua a Deus, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não era um culto da maneira como estavam fazendo. Há muitas reuniões invernizadas aí, né, que se parecem com culto, mas de fato não são. São profanas, tanto na forma quanto na essência. Não buscam glorificar a Deus. Então é importante a gente levar isso em consideração. E terceiro subtópico aqui diz edificar a igreja. Um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja. Na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O sentido de edificar é de que algo está sendo construído. Então, durante o culto, eu devo estar adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Então, Paulo aí disciplina o uso dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação. Então, aquele que falava línguas no culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Ele diz assim lá em 1 Coríntios, eu quero que todos vós faleis língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, todos os demais dons deveriam seguir esse critério, né? Então, assim como vós, com desejais os dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Então, todos os dons da igreja devem ser para a edificação da igreja. Então, embora o culto, o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Então, todo culto em que Jesus Cristo ele é o centro, ele está edificando. E o nosso terceiro tópico, que é o último tópico nosso dessa lição, ele vai falar sobre a exposição da Bíblia. Todo ensino, manifestação espiritual e conduta deve ser julgado à luz da Bíblia.
A leitura e a exposição da Bíblia deve ter primazia no culto. Jesus fez da exposição da Escritura a base de seu ministério, diz lá em Lucas. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, Paulo, ele pôs aí a doutrina como uma das necessidades da igreja, né? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando, pregando com muitos outros, a palavra do Senhor. Então ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando eles a palavra de Deus. Segundo tópico nosso diz adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida aqui pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, né? 1 Coríntios 14, 26. Salmo refere-se ao inário usado pelos primeiros cristãos, né? Adoração na igreja primitiva, entusiástica, né? Então o cristão deve ser cheio do Espírito Santo para adorar, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a Deus, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso terceiro subtópico, aqui já chegando ao final, o lugar da adoração no culto pentecostais. Então, os pentecostais, eles foram conhecidos pelas reuniões de cultos alegre, ruidosa, né, barulhenta. Nas reuniões de oração, todos derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Não, no levantar das mãos com resposta à percepção de que Deus se faz presente, louvor a Deus em alta voz, né, exercitar os dons espirituais durante o culto. Então, o culto pentecostal segue aí o modelo da liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino. E concluindo aqui nossa conclusão, nós vimos princípios que devem reger o culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma. O culto que se presta a Deus tem que ser ordenado, deve ser no momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe e fique todos na paz do Senhor.